da sua preferência, isso aí todo mundo já sabe, não tem problema nenhum, né? O que é proibido é a aglomeração de pessoas, né? Imagina que um determinado candidato a vereador, aí 50 pessoas vestindo a camiseta dele vão ficar na frente de uma escola onde tem a votação. É boca de urna. Entendeu? É boca de urna. No meu entendimento, isso é boca de urna. Então, quer usar a camiseta do candidato, de voto, alguma coisa assim, que ele providenciou fazer, é uma coisa. Agora, você aglomerar determinado número de pessoas pode caracterizar crime de boca de urna. É proibido até o término do horário de votação, aglomeração de pessoas, portando vestuário padronizado, bem como bandeiras, broches, discos e adesivos, de modo a caracterizar a manifestação coletiva. A lei autoriza a manifestação individual, mas a partir do momento que você começa a aglomerar, a regimentar pessoas para manifestar um voto por um determinado candidato, aí já passa a ser uma manifestação coletiva, e isso é verdade. Agora, uma coisa que eu acho mais importante, eu até já conversei com o Dr. Helder rapidamente sobre isso, é com relação aos fiscais partidários. Fiscais, aquelas pessoas que têm livre acesso aos locais de votação, né, e que vão ali, de fato, verificar como está o andamento dos trabalhos. É vedada a padronização do vestuário dessas pessoas. Então, é muito comum, na eleição passada de prefeito, que eu estava no outro município, e aí chegar aquela situação, a coligação A está com camiseta vermelha, está todo mundo da coligação com a camiseta vermelha como fiscal, o outro está com a camiseta amarela. Então, nós já vamos fixar desde agora com o Dr. Helder que não vai existir isso, não existe padronização, a lei é clara. Então, esse negócio de vai todos os fiscais usar, né, camiseta de determinada cor, não existe. Está todo mundo hoje aqui com roupa normal. Então, no dia da eleição, vai estar todo mundo, todos os fiscais, né, eu falo especificamente para os fiscais, vai estar todos os fiscais vestindo roupas como vocês estão vestindo hoje aqui, apenas com a identificação, né, que vai ser dado de fiscal. Então, o partido tem a cor oficial amarela. Não mandem os fiscais com camisetas. É toda amarela, não tem um risco. Não pode. Porque isso aí vai caracterizar a padronização do vestuário. Então, para que não haja prejuízo para a coligação, para que não haja prejuízo no andamento dos trabalhos, a orientação é que todos os fiscais utilizem roupas comuns do dia a dia, como está todo mundo vestido hoje aqui. Entendeu? Isso é uma das coisas que mais acontece no dia da eleição, né? E eu estava falando aqui com a doutora Cíntia de questão de ordens administrativas e comentando com ela que 10 dias antes da eleição, o Tribunal Regional Eleitoral ele autorizou o doutor Rivelton Cabral Silva para funcionar como juiz eleitoral auxiliar, mas isso 10 dias antes da eleição até o dia do pleito. E eu indaguei a doutora Cíntia se no Ministério Público também haveria essa designação. Ela acredita que sim, ouviu dizer, mas que só seriam por 3 dias antes, a sexta, o sábado e o domingo. Da forma como está sendo traçada, o que vai acontecer? Eu vou ficar aqui na sede, o doutor Celcimar vai para um município, a doutora Cíntia vai para outro, o doutor Rivelton vai para outro. Nós somos 4, né? E, infelizmente, não vai ter como ficar um juiz ou um promotor em cada cidade. Mas isso também não impede que eles, ou até mesmo eu, vá para a cidade até para verificar qualquer fato anormal que esteja acontecendo. Então, essas providências de propaganda, qualquer entrada que possa existir no dia da eleição, vocês podem ter a certeza e a segurança de que vocês não vão ficar, os candidatos eleitores, não vão ficar desassistidos por ausência ou até mesmo por uma não decisão judicial imediata e enérgica.
visando restabelecer o equilíbrio do pleito. Nessa mesma linha de entendimento que o doutor Celcimar falou, eu concordo com ele, concordo. Eu acho que deixar que os candidatos, que os fiscais, usem as roupas normais, favorece até aquela coligação menos abonada financeiramente. Porque se a pessoa, uma eleição, já traz gastos normais declarados, quanto mais aqueles gastos anormais a olhos não vistos. Então, assim, eu acho que tratar de forma isonômica todas as coligações da zona eleitoral, não permitindo que haja a confecção de camisetas ou de vestuários de forma apta a identificar aquela coligação. O doutor Celcimar, antes da gente deliberar sobre isso, até falou assim: doutor, vamos colocar só branco, todo mundo só pode usar branco. Aí eu disse: não dá certo, não dá certo, porque o branco identifica uma coligação aqui de Avianópolis, que é de Ivan Paes, o candidato. Então, assim, qualquer ato que a gente for fazer nesse sentido, identificar com o vermelho, com o PT, o PSDB, o amarelo, com o preto, vai identificar algum candidato naquela peculiaridade do município. Então, assim, eu acho que não autorizar, não permitir que haja essa padronização, porque o que é interessante, qual é a função do fiscal? Ele está ali para fiscalizar, ele não está ali para embelezar, nem para enfeitar, nada não, ele está ali para fiscalizar se a mesa diretora, se a mesa receptora dos votos está trabalhando de forma regular, se não há qualquer interferência externa a esse trabalho. O fiscal está ali para isso. E um fiscal é fiscal do outro e fiscal de si próprio, assim como o eleitor, qualquer pessoa. Então eu acho que essa é a providência mais sensata que pode ser adotada, acho que nesta eleição. A própria lei fala na manifestação silenciosa, dos eleitores. No caso dos fiscais, um crachá, um adesivo, um voto é o suficiente. Inclusive, a própria coligação, ela encaminha e a Justiça Eleitoral só chancela direitinho e aí é colocado nos fiscais. Bom, pela minha parte, eu já estou bastante satisfeito. Eu acho que a nossa reunião foi muito proveitosa. Deu para a gente conversar, esclarecer alguns pontos, né? Melhorar o nosso entendimento sobre o que a gente conversou aqui e dizer que isso aqui é apenas o início, né? Havendo necessidade, a gente convida novamente e estamos sempre abertos para conversar, para ouvir, né? Embora, sem esquecer daquela questão que a doutora Cíntia bem colocou, de ser o Ministério Público órgão consultivo, né? Mas, enfim, eu acho que a gente pode trabalhar, sim, de forma integrada, né? De forma conjunta, para procurar fazer uma eleição verdadeiramente limpa, né? Uma eleição verdadeiramente tranquila, onde a democracia possa, de fato, imperar, né, na vantagem do eleitor, evitando os abusos, evitando as formas irregulares na propaganda eleitoral, evitando realmente a interferência direta ou indireta do candidato ou da coligação junto ao eleitorado. De maneira que eu tenho certeza que a observância da legislação eleitoral, ao contrário do que muitos pensam, pode de fato ajudar o candidato a ter uma campanha mais organizada, a ter uma campanha verdadeiramente limpa, né, sem necessidade de você estar toda hora sendo interpelado judicialmente, seja pelo Ministério Público Eleitoral, seja pela coligação adversária. E aí eu deixo em aberto, se alguém quiser se manifestar, a mesa, doutor Helder, a doutora Cíntia, fiquem à vontade. Eu só queria registrar também esse final, que estou sempre disposto a ouvir, quer sejam eleitores, candidatos, representantes de coligação, tanto fora da comarca quanto no cartório eleitoral. Eu acho que, de certa forma, evidentemente, tem que ser dada prioridade aos feitos eleitorais neste momento.
até mesmo para esclarecer qualquer entrave que tenha havido e que possa gerar qualquer prejuízo, aquela agremiação política, coloca à disposição para recebê-los, tanto fora quanto na justiça, independentemente de horário, né? Às vezes a gente está num, está no outro, e não está nem outro, mas está trabalhando. E é isso, pessoal. Eu acho que eu desejo que aos candidatos boa sorte, que espero que não corra nenhum entrave e que seja respeitada a vontade do povo, acima de tudo. Voto limpo na urna, eu acho que é o que deve prevalecer. E o trabalho do Ministério Público nesse momento é justamente esse: expurgar fatos e candidatos que possam interferir nessa leitura do pleito. Acho que é essa a única finalidade do Ministério Público. Eu, como promotora aqui da Cível, a preocupação, né, que eu já falei, em não, principalmente para os candidatos que já estão na gestão, em não misturarem, né, os gastos públicos com os gastos eleitorais. Né? Então, eu levo até como um alerta, né, aos senhores que estão aqui, para evitar esse tipo de conduta, que é uma conduta vedada, e depois vai ter as consequências jurídicas. Se alguém quiser se manifestar. É o seguinte, se nós agora que foi obrigado a ter feito duas vezes, sofri as consequências que não teria realmente mudar a partir desses 5 anos. E eu vejo que sabe que não existe uma forma, que até agora começou a se com bons candidatos. Então, uma forma para a gente conscientizar o eleitor, porque o eleitor está na situação que o voto de só vota por canto. Essa era a cada prioridade, a gente sai triste, como é que vai fazer? Então, uma forma de fazer uma reunião na cidade para dizer que se ele der o voto, deve ser punido, se for souber. Assim, para poder saber também que não só o candidato é punido como o eleitor. Como é o seu nome? Isidoro. Seu Isidoro, essa é uma questão que eu costumo dizer que eu não tenho sonhos, eu tenho um projeto de vida. E isso para mim é uma das maiores frustrações que eu tenho e se torna até meio que utópico. Porque no meu entendimento só existe uma maneira de mudar esse quadro, né? É através da educação. E para eu atingir uma educação de qualidade, eu tenho que mudar muitas coisas na gestão pública, principalmente os gestores. Entendeu? Então fica aquela história: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Eu mudo os gestores ou eu mudo o eleitor? Então isso aí não é uma tarefa fácil e nem uma tarefa que a gente resolve com uma reunião como essa. Isso aí é um trabalho a longuíssimo prazo que talvez para a minha geração, eu não sei se eu vou ter essa felicidade de ver todo o eleitorado votando consciente. Porque eu concordo com o senhor quando o senhor fala que o eleitor também é responsável por isso. Porque quantas histórias que eu sei de eleitor que quando está no ano eleitoral, de janeiro para frente, ele não paga mais um talão de água ou de luz. Sabe para quê? Para a partir de julho, que já tem os candidatos certos, ele chegar na porta do candidato e dizer: olha, minha conta de energia está toda atrasada, pague para mim. Entendeu? Então, eu só acredito que isso vai mudar um dia quando nós tivermos uma educação de qualidade. E a educação de base, desde a alfabetização até um acesso às universidades de forma mais coerente, de forma mais rápida, de forma mais tranquila, para todo mundo. Eu vejo que está mudando isso, porque antes, eu tenho 10 anos de formado, mas não sou tão velho assim não, porque eu formei cedo. Eu tenho 34 anos e eu tenho 10 anos de formado, formei com 24 anos. E na minha época, 10 anos atrás, já não tinha tanto acesso como tem hoje, né? Hoje você já tem a universidade virtual, hoje você já tem acesso à internet de uma forma muito mais rápida, mais prática, mais barata. A perspectiva é que isso aumente muito mais.
Hoje nós já temos as faculdades telepresenciais. Então a gente vê que a educação no Brasil está melhorando. Não está melhorando a passos que deveriam estar, né? Nós, de qualquer maneira, nós ainda somos um país, uma nação muito nova, né? E com resquícios na sua formação histórica muito ruins, né? Então tudo isso dificulta um acesso mais rápido, principalmente à informação. Mas eu tenho um projeto de trabalhar a longo prazo, junto a comunidades, entendeu? Junto a associações de bairro, para a gente, de fato, tentar trabalhar a conscientização do povo, né? Eu nunca me esqueço de uma reportagem, algum tempo atrás, que passou no Jornal Nacional, que foi feita uma pesquisa onde o eleitor, ele tinha tanta consciência do erro que ele fazia, eu não sei se até onde isso é bom ou é ruim, que ele, tipo 60%, 70% do eleitorado entendia que o voto, depois que ele dava, não pertencia mais a ele. Por quê? Porque ele tinha vendido o voto. Olha a tristeza disso, né? Então, o eleitor, ele dá aquele voto, ele está vendendo. Então, de fato, ele sabe que quando você vende algo, aquilo não te pertence mais. Então, você não pode mais cobrar. E essa é uma das razões, segundo a sua pesquisa, que os eleitores não cobravam dos candidatos ou dos agentes políticos, né, eleitos, porque ele se sentia na dificuldade de que eu não poderia cobrar porque aquilo ali não pertencia mais a ele. Então, é uma questão histórica que depende, sim, de todas as pessoas que ocupam cargos de agente político, né, desde o vereador até o presidente da República, que ele possa realmente ter essa sensibilidade. E aí vem aquela história, mas eu, vereador de uma cidade pequena como Nazaré, entendeu? O que eu posso fazer? Faça pela sua comunidade. Porque se todo mundo fizer pelos seus locais, com certeza vai haver um quadro diferenciado. Ainda que seja só naquela sua localidade. Mas imagine se todo mundo fizesse alguma coisa nos seus locais. Então a gente teria uma outra realidade. Doutor, eu também defendo essa sua realidade. A única maneira de mudar é a educação. Nós temos como exemplo as duas regiões mais pobres do país, a região norte e nordeste. O pessoal tem essa consciência. Só vota se me pagar quando você vende o produto, você não é dono mais dele. Eu sou professor e na sala de aula eu invito os alunos que esse ano eu vou votar, mas só tem que comprar o meu voto. Eu digo que você está vendendo a sua coisa mais preciosa. Você não vai poder comprar uma educação de qualidade, você não vai poder comprar uma saúde de qualidade, uma assistência social, porque você está vendendo seu voto. E aí você vai ter uns 3, 4 meses de conta de água muito mais cara, porque ela vai demorar 4 anos. Né? Quer dizer, é muito desproporcional. Mas isso é um trabalho de conscientização que depende de todos nós, né? Que já temos uma consciência política, uma consciência social já mais desenvolvida, então depende da gente fazer cada um do nosso papel. Cada eleição que passa, nós vamos de passo para o outro. E todos os votos, Nazaré, o pessoal deve estar mais consciente. Não dá trabalho à justiça eleitoral. As administrações, os institutos, são normais lá no Estado. Do meu lado, todo dia. Então,
Mas o povo aqui está satisfeito nós temos 3 meninos permanentes e isso é uma forma de garantir a democracia e garantir a segurança à maioria. Muito obrigado. Então, gente, com isso eu encerro a nossa reunião, mais uma vez nos colocando à disposição e muito obrigado pela participação de vocês. Passem essas informações, divulguem para as outras pessoas o que nós conversamos aqui. Muito obrigado.